Tá, só para revisar, eu estava falando aqui, pessoal, e os colegas que estão na aula, né, sobre a entropia, que ela tem um grau de desordem, que ela está associada com calor e temperatura, vem da lei da termodinâmica, consequências dela é a máquina de Carnot, que é a máquina com maior eficiência, e eu dei uma explicadinha melhor. Para mais explicações, temos as aulas teóricas, os videoaulas teóricas. A gente vai fazer um exercício do Heidegger agora. Então, eu vou fechar aqui. Vou começar o exercício. Vamos lá. Só um segundo. Só um segundo, pessoal. Beleza, vamos lá. Agora é topzera, agora vamos resolver esse problema. Para um mol de um gás monatômico ideal submetido ao ciclo dessa figura, então ele começa em A, tem uma expansão isobárica até D, depois ele aumenta sua pressão isovolumetricamente até C e cai aqui de novo até A, né? Então, o volume ali é 4, né? V0 é 4. Qual é o valor de WP0 V0? Então, olha só, ele pede uma relação entre grandezas macroscópicas e grandezas energéticas, né? Bem curioso isso. Beleza, ele pede isso. Quando o gás vai do estado A ao estado C, ao longo da trajetória APC. Beleza, vamos começar por essa. Ok? Só um segundinho para arrumar aqui. Probleminha de prova, hein? Probleminha de prova. Vamos ver. Pô, cadê o parte? Então, vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui. Hoje a rinite tá tensa. Beleza. Eu, né? Eu tô ligado como é que é. A rinite é complicada. Eu também tenho. O cara muda de clima, é uma desgraça. O cara pega um friozinho, parece que já tá com os 3 tipos diferentes de gripe mexicana, Covid, por aí vai. Vamos lá. Bem, ele pede uma relação um tanto esquisita entre trabalho, pressão e volume. Ok? A gente tem que lembrar que trabalho, pressão e volume, eles se relacionam, né? Lembra lá? Trabalho, trabalho é a expressão do trabalho. Vou colocar aqui. Trabalho igual um V inicial, um V final. Aqui no nosso caso, qual é o nosso V final? Esse V1 aqui de 4V0. Né? A gente começa aqui e acaba aqui, expansão do nosso volume. V0 dV. Então, para o nosso caso, é isso. Pegar o trabalho, beleza. Então, beleza, vamos resolver essa integral, né? Essa integral do trabalho, a gente já viu muito ela para outra prova. O que a gente encontra com isso aqui? Bem, a gente tem pressão nesses modos aqui, né? Constante até o ponto B, e daí você pode estar perguntando, professor, a pressão variou porque eu estou ponto C. É verdade, só que o volume é constante. E se o volume é constante, não tem trabalho. Okay? Então, por isso que a pressão que entra no meu problema é só essa aqui. Topzera. Então, a hora que eu integro isso aqui, vai ficar P0
4V0 menos V0. Então, isso aqui é mais conhecido como 3P0V0. Agora, olha só, o problema não estava pedindo justamente WP0 dividido por W dividido por P0V0? Então, eu só passo P0V0 para o outro lado. Vejam só. Se eu passar o P0V0 para o outro lado, eles vêm dividindo. WP0V0. Justamente o problema pede. Deu 3. Nada demais. Aqui só para aquecer. Beleza, agora vamos para a segunda coisa. Qual é o valor de variação da energia interna dividido por P0V0 quando o gás B vai de B a C e C descreve o ciclo completo? Então vamos começar com a B. Eu coloquei que eu estava fazendo a A aqui. Ai, pô, galera, tô muito mal, meu Deus. Beleza. Vamos pensar o seguinte, né? Se ele quer, veja, ele quer uma relação aqui bem parecida com essa do trabalho. Essa é a dica do Halle, né? O cara que escreveu é didaticão. Muito provavelmente a gente, de alguma forma, no processo que ele pede, pelo menos no de B até C, a gente vai conseguir relacionar a energia interna com o trabalho. Okay? Vamos pensar então o que está acontecendo no processo BC. No processo BC, que é o que ele está pedindo, o volume é constante, né? Então, o trabalho realizado pelo gás é qual? Como eu já falei, o trabalho realizado pelo gás é zero. Tá vendo? O trabalho realizado pelo gás no processo BC, aqui é A, aqui é B, aqui é C, tá, galera? É zero. Ai, ai, ai. Muito bem. Então, significa que a energia interna ali é igual ao calor nesse processo. Beleza? Então, se a energia interna é igual ao calor nesse processo, como em qualquer processo que é isovolumétrico, né, a gente vai ter, a gente vai ter a mesma relação, né? Bem, vamos colocar aqui, de B para C. Trabalho igual a zero. Então, a E interna é igual ao calor. Agora, o que é calor? A gente brinca bastante com essa equação do calor. Brincou, pelo menos, na prova passada. Calor é o que macete, né? Cm delta T. Ou seja, o calor está sempre associado com uma variação de temperatura. Só que no contexto de gás, no contexto de gases ideais, a gente não escreve Cm no geral. A gente transforma esse Cm em N, Cv. Isso aqui é a mesma coisa que Cm, tá? Só que escrito em grandezas que a gente tem no gás, que é número de mols, que estaria associado com a massa, né? E calor específico, calor específico molar, né, no dele, né? A volume constante, esse aí. Então, isso aqui vai ter a mesma unidade de Cm. Mesma coisa. Ok? Então, o que nós temos aqui? Vamos ver aqui. A gente tem que achar essa variação de temperatura. Se eu achar a variação de temperatura, eu eventualmente vou conseguir uma relação com trabalho e pressão, provavelmente. Né? Porque, ó, já estou com a energia interna aqui. Se de alguma forma eu tivesse pressão e volume, pressão e volume, né? Trabalho e pressão. Pressão e volume aqui, ó. O problema está resolvido. Então, como é que eu faço aparecer pressão e volume desse lado, né, gente? Como é que eu faço? Alguém tem alguma ideia? Como é que eu faço? A única coisa que pode mudar aqui, que é a temperatura, de alguma forma se transformar em pressão e volume. Como é que vocês imaginam que dá para fazer isso? Assunto da prova passada, e aí? Pessoal que foi bem na prova. Assunto do segundo ano do ensino médio. Ah! PV sobre T igual a NR. Equação dos gases ideais, gente.
PV igual a NRT. Entendeu? Eu pensei em falar isso até. Faltou coragem. Coragem é mais importante que conhecimento, já dizia Sócrates. Não, é que você pegou e falou que era pra. É que tinha que juntar esses três, né? É que É, então, é que eu não tinha entendido a parte da pressão, mas é isso mesmo. Eu fui do que é, me trouxe. porque a temperatura está relacionada com pressão e volume pela equação dos gases ideais. Como Ah, a gente, pronto. É como a isso. gente tem um gás ideal, então o que está rolando aqui, né? A gente, na prática, vai ter o seguinte, vai ter ΔT aqui, né? Variação de temperatura. Vai estar de vermelho. Temperatura em B vai ser inicial e em C é final. Então, TC menos TB. Final menos inicial. Agora, pela equação dos gases ideais, eu consigo escrever isso aqui como uma relação de pressão e volume nisso aqui também. Né? Porque a equação dos gases ideais me diz o seguinte. Ela me diz o seguinte. PV igual a nRT. Então, significa que PCVC sobre NR é igual a TC. E a mesma coisa para o B. Então, eu não vou escrever de novo. Né? Falei que não dá aula e a galera não entrou mesmo assim. Pensei que eu ia ser trollado quando eu falasse que não ia ter aula. O NRT continua igual para os dois, no caso aí? O NR são constantes, né? Então, como eu tenho Isso. um gás ideal, um processo ideal, eu não estou perdendo mols. Beleza. O número de mols não muda, não tem um buraco no meu êmbolo, né? E o R é a constante dos gases ideais. Ele é um fator que está ali para que essa conta sempre bata a mesma resposta. Né? Esse tipo de fator R sempre aparece na física, né? Tipo a constante gravitacional, a constante do próprio CM ΔT lá, né? O Czinho, né? Uma espécie de constante para setar os teus dados. Então, isso aqui é fixo para qualquer processo. Então, o que vai acontecer? Eu vou conseguir escrever essa equação aqui agora no more com TC, né? Mas sim da forma que eu coloquei ali. Então, eu vou dar uma diminuída para que no lugar do TC eu coloque isso aqui, ó. TC, NR, para aí parará. E aqui eu vou pôr a mesma coisa, só que eu vou trocar, né? Porque eu tenho que pôr o B aqui. O B é o meu inicial. Menos. Só que se a gente olhar lá, né? PC, PB, VC, VB são todos dados em termos de V0 e P0. Olha só. A pressão no ponto Saúde. B. Obrigado. A pressão no ponto B é P0. A pressão no ponto C é 2P0. O volume no ponto B e no ponto C é 4V0. Né? Então, como é que vai ficar? Olha só como é que vai ficar. Vai ficar bem simples. Ó. Vocês vão ver que eu vou trocar tudo pelos termos que eu acabei de falar. Então, eu vou poder fazer o seguinte. Antes de mais nada. Vamos transformar o que está aqui dentro primeiro, né? Os termos que eu falei agora há pouco. Que foi. Bem, eu falei que era o volume 4V0 e a pressão final era 2P0. Então vai ficar 8P0. 4 vezes 2, 8. V0 sobre NR. Final. Agora a inicial, como era só P0 a pressão, então 4 do 4V0 do volume. Beleza. Mas veja, eu ainda não consegui uma relação só de P0, V0 energia interna, que era o que eu ia pedir. Ó.
esse NCV está atrapalhando, ok? Mas, se vocês voltarem lá no Halliday, na definição do que é o calor molar a volume constante, vocês vão ver que o calor molar a volume constante ele é dado em termos do R para um gás ideal. Olha só que coisa interessante. Tá lá no resumo do Halliday, do capítulo... Qual é o capítulo? Eu não lembro. Mas o capítulo anterior é esse que a gente está trabalhando. Então, isso. Então, eu vou substituir o CV por isso e dessa forma o R vai descortar. Porque eu vou ter R fora e R dividindo dentro do parênteses. N fora e N dividindo dentro do parênteses. Então, eu vou conseguir cortar tanto o N como o R. O N já daria para cortar, não vai cortar o V. Então, vou copiar esse cara. Vou colocar no lugar do CV. Olha só que didática. Isso aqui só o Python permite. Vamos lá. Vocês vão ver um vídeo na internet, que os professores usam aqueles programas top, perfeitos lá, mas eles já deram aquela aula 15 vezes. Então ele já sabe qual tem que ser o tamanho do quadro, bonitinho e tal. Quando tu vai dar uma aula de verdade, não é assim. Tu tem que usar o Python, senão tu não consegue regular o quadro. Uma dica para vocês aí, caso um dia você se forme e não tenha emprego como engenheiro, não sei, né, como vai ser o futuro, vocês podem dar aula, vocês podem pegar essas minhas dicas. Digo isso porque eu tenho um amigo meu, engenheiro, acho que ele é engenheiro do ITA até. Sei que eu conheci ele lá por aquelas bandas. O cara tá tirando... Bem, teve uma semana que ele me disse que tirou R$ 2.000 por dia com resolução de questões de alunos e aulas particulares. O cara tá ganhando uma grana federal. Pior que agora o particular tá dando muito mais dinheiro mesmo. Pois é. Tem professora minha que eu conheço que, tipo, saiu na turma que a gente tava pra dar aula no particular e tá dando uma nota. Tá mais em conta? Não tem dúvidas. Não tem dúvidas. Beleza. Então, a gente acha aqui, olha só que interessante, a gente vai achar que a energia interna aqui, depois que fazer os make check ali, vai dar 6P0V0. Então, se eu isolar aqui o que o problema pede, né? Que é P0V0, eu vou ter 6. Ok? Então é isso aqui. 6. Agora vamos para C. Vamos ver o problema pede na C. Essa aqui vocês têm que me responder. Essa aqui não tem muito a ver com entropia, essas coisas aí, não. Isso aqui eu perguntei na aula de exercício que teve antes da prova. Qual é esse valor dessa coisa aqui quando descreve o ciclo completo? Então, eu vou ter o meu ciclo, comecei no ponto A, vim até aqui, voltei. Qual que é o valor dessa grandeza? 0? 0 por quê? Me explica. Que ele vai começar e vai gastar uma certa energia e vai voltar para o mesmo ponto. Ele volta para o mesmo ponto, então a energia continua sendo 0. Isso, a variação da energia interna é 0 no ciclo fechado. Eu só não lembro agora se tem a ver com, digamos, aqui tanto o oposto e. Isso não é uma coisa só minha, mas tipo, o oposto e o adjacente, eles vão dar. É a mesma coisa que a somatória da hipotenusa, então fica 0. Nossa, velho, agora você foi longe. Fui longe, acho que fui longe, mas Isso enfim, aí dá não tem 0. nada a ver com triângulo. Primeiro, Mas dá 0. o desenho do Halliday tá meio tosco, mas na verdade isso aqui é tipo um abaulado, assim. Tá, A então dá questão não tem a 0 e ver eu tô bem no crack. É 0. com Pitágoras. A questão tem a ver com o seguinte, física só. A energia interna é uma variável de estado, né? Ela é dada por, sei lá, qualquer coisa, variação da temperatura. Então, se tu está procurando uma relação que tem energia interna, quando descreve o ciclo completo, tu está querendo sair de A e voltar para A. Então, tu está indo para uma condição de uma temperatura e voltando para ela. Então, a tua temperatura final e a tua temperatura inicial é a mesma. Logo, ΔT 0 igual a 0, por isso que a energia interna também é 0. Tá? A energia interna sendo 0, dane-se o que tem aqui embaixo. Vai dar 0 e acabou. Bom?
Agora, para finalizar. Vamos para finalizar agora. Diz qual é o valor da entropia, da variação da entropia, quando o gás D vai de B a C e descreve esse completo. Tá bom, vou deixar o Daniel. Olá, Daniel, estamos finalizando a aula, tá? Vamos lá, vamos continuar então. Ó, aí a gente já sabe. Sendo a entropia, como eu falei no começo da aula agora, da teoria, uma variável de estado, zero. Boa, Fabrício. Você tinha dito zero para outra pergunta ainda, né? Mas sim, entropia também é zero. Porque a entropia, tal qual a energia interna, também é uma variável de estado. Então, se tu vai e volta para o mesmo ponto, assim tu completa um ciclo, né? Independente do que eu estou falando, um ciclo é tu sair de um ponto e voltar para ele mesmo. A variação da entropia é zero. Porque ela é uma variável de estado. Ela depende só do estado. Não depende do caminho que tu fez. O trabalho não é o mesmo. O trabalho, né? A gente já conversou sobre isso. É a área embaixo da curva, um gráfico PV. Porque ele depende do caminho. Mas uma variável de estado não. Só depende do valor do ponto que tu está calculando. Então, o ponto que tu está calculando no final é igual ao inicial menos o é zero. Então, a entropia é zero. Então, aí, zero. Vamos nos preocupar com a D aqui só. Qual é o valor ΔS quando o gás D vai de B a C? Vai de B a C, neste processo aqui. Ok? Qual é, né? Bem, BAC, lembrando, é um processo isovolumétrico. Então, vamos colocar aqui a expressão da entropia, né? A expressão da entropia, ela é a integral de dq sobre T. Eu mostrei agora há pouco para vocês que aquela expressão geral da entropia envolvia um Ln do volume e um Ln da temperatura. Mas como a gente não tem variação do volume, eu vou me preocupar só com aquele Ln da temperatura. Então, a minha, resumidamente, o que eu vou ter aqui? Né? No processo BC, que é o que ele está pedindo, eu vou ter um calor, veja, tem calor aqui dentro. Né? Qual foi o calor que eu tinha obtido, aquela expressão para calor que eu tinha obtido inicialmente? Essa aqui. É NCV, variação da temperatura. Ou mais precisamente, né? 3 meios de NR delta T. 3 meios de NR delta T. O gás ideal é sempre isso, 3 meios de NR delta T. O calor, né? Então, olha só que interessante. Aquele meu Q virou 3 meios de NR dt. Porque não ia aparecer um ΔT, só como eu estou falando de diferencial, fica dt. dt sobre t. Agora, qual que é a integral dessa parada toda aqui? Ln. Pode ver na tabelinha de integrais lá do cálculo 1, do professor Rodrigo, né? Acho que é o Rodrigo, professor de você de cálculo. Isso aqui vai dar Ln. Temperatura final e temperatura inicial. E o legal é que para os problemas anteriores, a gente já calculou qual é a temperatura final e inicial, não é mesmo? Então, aqui vai ficar 3 meios de NR, LN. Olha como esse problema é didático, né? Todo bem construidinho, uma partezinha da outra, do outro. Temperatura final era a pressão 2, né? Lembra disso? Pressão 2, 2P0, 4V0. Dividido por NR. Divididão a pressão inicial, que era P0, 4V0, dividido por NR também. Dá para cortar tanta coisa, né? Ó. Isso tudo dá para cortar com isso tudo. Isso também dá para cortar com isso tudo. Esse dá para cortar com esse. Sobra só 2. Ln de 2, quem diria? Ln de 2.
LM de 2 é massa. Igual a 3 vezes R LM de 2. Pronto, essa é a entropia. Então, a variação de entropia naquele processinho ali, de B para C, que está lá no gráfico, depois vocês revejam, vou postar no cigarro, isso aqui, foi só isso. 3 vezes GNR LM de 2. Só isso. Beleza, pessoal? Então, pessoal, por hoje é isso, tá? Recomendo que vocês peçam aí para os colegas para eles participarem da aula, tá? Eu vou postar um... vou postar não, vou falar agora já, qual é. Eu quero que vocês façam um exercício do Halliday. Deixa eu abrir o exercício que eu quero que vocês façam. Daí, se vocês me entregarem até amanhã, meio-dia, se bem que até amanhã, meio-dia, né? A gente tem tempo ainda, né? Então, vocês me entregarem até hoje, meia-noite. Tá bom? Também não dá para dar tanta colher de chá. Assim. O exercício que eu quero que vocês façam é simples. Quem fizer me entregar no e-mail vai receber um ponto na prova. O problema é esse aqui, é o 12. Halliday, capítulo 20, versículo 12. Esse aqui, ó. Tá bom? Uma amostra de um gás sofre uma expansão isotérmica reversível, figura, pararia, entropia, gás da função, escala de tal. Quantos mols de gás existe na amostra? Então, vocês têm um gráfico de ΔS por V, vocês têm as equações da entropia, vocês têm relações de volume. Tranquilo achar esse Nzinho aqui, né? Bem, pensem um pouco. Vamos se familiarizando aí com a entropia. Batem um print disso, se for o caso, né? Zoom aqui, ó. Vocês não precisarem ir lá no cigarro pegar. Bate um printzão aí. Tranquilo. E beleza. Então, quem me mandar até meia-noite vai ganhar um pontinho. Mandar certo, né? Claro. Beleza, pessoal? Então, obrigado mesmo aí por quem veio nessa noite fria, aprender um pouquinho de física. Espero que tenham gostado, tá? Se quiserem tirar dúvidas, é só entrar em contato comigo pelo e-mail, toon24/7. Boa noite para vocês aí e até a próxima. Falou! Boa noite, professor. Melhoras da rinite aí. Até semana que vem. Obrigadão. Até. Falou, professor. Falou!